Boa noite, povo da vitamina D. Mais uma live para nós. Essa é super especial com a doutora Satya Nahu. Eu espero que eu esteja falando o nome dela certo, né? Vamos ver, daqui a pouquinho ela vai falar pra gente. E ela é médica do protocolo Coimbra, mas ela também é paciente. Ela tem esclerose múltipla e foi assim que ela conheceu o protocolo e decidiu se tornar médica. Então, oi, doutora Sátia, já vou lhe chamar. Deixa eu só dar uns recadinhos enquanto o pessoal chega e eu já chamo a doutora Sátia porque ela tem muita coisa para falar pra gente. Pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje é: todo mundo viu o livrinho que a gente publicou essa semana, o e-book gratuito? Se vocês não viram, vão lá nos destaques do nosso perfil e vejam que tem o link para o download, tá bom? É um livrinho com depoimentos dos pacientes do protocolo Coimbra. E ficou lindo, gente. Assim, a gente fez o nosso perfil e o perfil da Paty Mascarenhas, o Inteligência Vertical. E tem, acho que deve ter umas 12 ou 15 doenças ali, os depoimentos dos pacientes que foram publicados no grupo. E esses pacientes autorizaram a gente a publicar nas páginas, no perfil do Instagram e no livrinho. Então, se vocês não viram, vocês podem baixar o livrinho, vocês podem ler online, vocês podem compartilhar nas redes sociais, vocês podem mandar por e-mail, tá bom? Então vejam lá nos destaques. Se vocês não sabem onde é os destaques, vão na página principal do perfil. Aí vai ter a descrição, vai ter a bio, e aí a bio, né, biografia do perfil, e aí vão ter aqueles círculos, e aqueles são os destaques. E tem vários links interessantes lá. E o primeiro é o do livrinho, tá bom? Então não deixem de ver porque vale a pena mesmo. Ficou muito lindo. E falando nisso, a gente já está trabalhando no segundo volume do livrinho. Então, assim, se você quiser ter o seu depoimento no livrinho ou quiser atualizar seu depoimento, publica ele no grupo do Facebook, Protocolo Coimbra Brasil, e já avisa a gente que a gente pode colocar na página e colocar no livrinho, tá bom? Que a gente já está coletando os depoimentos para o próximo livrinho. Então, pessoal, deixa eu ver. Mais um recadinho, se quiserem compartilhar essa live, só clicar no aviãozinho ali embaixo, tá bom? Se vocês acham que tem amigos, tem parentes que podem se beneficiar, se interessar com essa live, compartilhem, chamem as pessoas para assistirem, tá bom? E o último recadinho é que essa live vai ser com a doutora Sátia, que é uma médica do protocolo Coimbra. E o protocolo Coimbra é um tratamento, assim, estruturado, padronizado, né? Ela fez treinamento com o Dr. Cícero, mas cada médico tem sua especialidade, tem suas particularidades. Então, se vocês ouvirem alguma coisa um pouco diferente do que o seu próprio médico do protocolo falou, sigam sempre o que o seu médico orientou, porque ele é que conhece o seu caso, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem pra gente aqui nos comentários dos posts, tá bom? Por exemplo, essa live vai ficar gravada no IGTV. Então é só ir lá e deixar nos comentários, porque no inbox só sou eu que vejo. Então às vezes eu não tenho tempo, são tantas mensagens, gente, que às vezes não dá tempo de abrir todas. Mas quando vocês colocam nos comentários, eu sempre dou um jeitinho, tá? Pode demorar 1, 2, 3 dias, mas eu dou um jeitinho de ir lá e tentar responder todas as perguntas. E se no caso for uma dúvida sobre a live, deixa no vídeo da própria live, que se eu não souber responder, se foi algo sobre o que a doutora Sátia falou, a gente chama ela para tentar explicar, tá bom, direitinho pra gente. Então é isso, deixa eu ver se eu consigo chamar a doutora Sátia, porque eu sempre tenho uma dificuldade tão grande. Deixa eu ver, aqui está. Vamos ver se ela aparece. Olá, Oi, doutora Sátia. oi, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Não, deixa assim. Tá Que tudo bom. bem aqui, tá perfeita a imagem e o som também. Eu só tô Ótimo. Eu também tentando assim tô muito baixar bem. as palavras, os nomezinhos aqui, mas não tem nada não, tá tudo certo. Os nomezinhos ficam sempre. Daqui a pouco, se qualquer coisa, eu tiro o título da live. Só para o Não, pessoal não, chegar e não, ver. tá Qualquer coisa a tranquilo. gente tira. Tá tranquilo. Doutora Sátia, eu tô falando o seu nome corretamente? É Sátia Nahu? Não, é na U, só. Nahu, Na- Sátia Nahu. é. É
é hindu esse nome, doutora Sati? Sim, o Sati é hindu, porque meus pais sempre gostaram muito da filosofia da yoga. Inclusive, antes meu pai ser médico e minha mãe arquiteta, eles eram professores de yoga, inclusive se conheceram lá. Então, eles lá em casa sempre tinha essa filosofia da yoga, até hoje, na verdade. E o Naú é árabe da questão da família mesmo. Enfim, Ah, todo sim, é mundo lá. É lindo. muito interessante que o pessoal acha que é chinês, acha que Uhum. é gringa, e acha uma pessoa idosa e gorda. Ah, isso é jovem, não sei qual é a fantasia de achar que esse não é uma pessoa gorda que anda assim pro lado, mas tudo bem. Não, é lindo o nome, eu acho lindo, diferente, lindo. Então tá bom. Não, só tem essa. Pois, doutora Sati, você é médica, cardiologista, Sim. é médica do protocolo Coimbra também, mas você também é paciente do protocolo Coimbra. Você é portadora de esclerose múltipla. E síndrome de Sjögren. Ah, é mesmo? Eu não sabia do Sjögren. Da Jô. Ah, Quer são dizer, duas. era, né? Porque não tem mais nada agora, mas tudo Não, bem. tá, A gente agora fala. tá ótimo. Doutora Sati, então o que você acha de começar por aí? Contando como é que apareceram essas doenças autoimunes, qual foi sua experiência e como você chegou até o protocolo com essas doenças? Perfeito. Na verdade, a autoimune ela apareceu depois de 6 meses eu ter terminado a residência em cardiologia. Eu tinha terminado o ciclo da faculdade, trabalho, residência de clínica médica, residência de cardio. Isso tudo quando eu morava em Salvador ainda. E veio, de repente, a dormência. Eu acordei eu dormi de um jeito normal e acordei, de repente, com a dormência nas mãos. E demorou em torno de um mês, mais ou menos, para ter o diagnóstico. E aí, de fato, fechou o diagnóstico a princípio de uma esclerose múltipla. Começou a pulsoterapia, o imunossupressor, e eu acabei não tendo um resultado assim muito satisfatório. Na verdade, eu fiquei até pior depois da pulsoterapia. E nisso aconteceram várias coisas na minha vida que me levaram a ir para a acupuntura, para ver se a Sim. gente conseguia ter algum alívio. Você E já era médica, doutora Sati, quando foi diagnosticada? então, eu já tinha terminado a formação em cardiologia. Uhum. Então, eu na verdade, eu tinha em torno de uns 8 ou 9 anos, mais ou menos, de formada. E Sim. eu estava terminando aquele ciclo estressante de residência, de especialização e etc. E na sequência, as coisas não funcionaram tão bem assim. E aí, na sequência, eu acabei indo por indicação para acupuntura. Eis que esse acupunturista virou meu atual esposo, que a gente está junto até hoje, que eu chamo de anjo da guarda, né? Que foi o que realmente eu consegui ter melhora de qualidade de vida, foi depois da acupuntura. E aí, na sequência, depois veio o entendimento da importância da alimentação, porque, obviamente, dentro daquele padrão de médico, né? Enfim, que trabalha muito e tudo, aquele médico bem convencional, que não dá importância para sono, não dá importância para alimentação, não dá importância para nada dessas coisas, é só trabalhar, Uhum. estudar e vida que segue, né? Sim. Então, realmente, eu mudei a minha alimentação, que realmente não era lá essas coisas todas, né? Era bem ruim. E veio a acupuntura e a alimentação. Tinha algumas questões emocionais, enfim, que também foram resolvidas nesse ínterim. E, de fato, eu comecei a ter uma melhora significativa da doença. Então, eu Você fiquei. nunca chegou a ter, assim, problemas motores? Não, ficou Não. só na parte da sensibilidade. Por outro Certo. lado, na quantidade de lesão que tinha na cabeça, e eu entendendo um pouco de neurologia, Sim. eu vi que a situação, se ela realmente aquelas lesões ativassem, uma cadeira de rodas ia me esperar, né? E isso era bem estressante, porque eu olhava, nossa, essa daqui do cerebelo é enorme. Eita, aqui tem no cerebelo? Nossa, então vou andar que nem uma bêbada, né? Eu falei, como é que eu vou trabalhar assim? Eu já começava já a imaginar, esse daqui é a direita, então eu vou ficar sem força na esquerda. Eu falei, ó, chega, vou ficar raciocinando mais não. É respirar fundo e vamos seguir em Melhor frente. nem pensar. Por outro lado, é bom você ser médico, mas por outro lado, a ignorância muitas vezes é interessante para você ter um pouco de paz de espírito. E nesse caso, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, então, tudo eu sempre quis saber. Não é da minha área, mas eu estou ali estudando porque eu quero saber, eu quero entender. Então, não precisa Uhum. dizer que ver uma ressonância daquela com lesão ativada e lesão para ser ativada, não tenha dúvida que foi um prato cheio para mim, né? E isso gerava um certo estresse, né? Mas
fui levando e de fato eu só fiquei só com Reukinol mesmo para a questão das dores na junta e mais nada. Não, Porque não chegou a tomar os remédios eu para cheguei, esclerose múltipla. eu cheguei a tomar, só que como não teve resultado e apresentou uma segunda autoimune, que é o Sjögren, então meu médico na época, que era referência no meu estado, na questão de imunidade e neurologia, ele viu que existia uma possibilidade dessa Sjögren estar causando a esclerose múltipla, que é uma coisa rara, mas pode acontecer. Inclusive até Ai, ficou eu de nunca ouvi falar disso, é, doutora então, Sátia. eu ia ser publicado o meu caso científico, Ah, olha só. SLM, 30 e poucos anos, sobre Sim. isso, inclusive, na época, mas acabou não evoluindo. Então, de forma que realmente era uma coisa rara da rara, isso é muito comum Uhum. para quem é médico, isso é uma piada interna. A gente vê que médico realmente tem aquelas coisas bem estranhas que ninguém tem, a gente tem. Então, não podia fugir da regra, não deu outra. Então, de forma que, assim, eu não tive melhora com o beta interferon. Sim. E aí, de forma que depois a doença, na verdade, mostrou-se ser outra, imitando não sei quem. E aí, no final, fiquei só com Reukinol, minha acupuntura e alimentação. Sim. Fiz uma organização emocional de algumas questões de ex-casamento, de etc, etc, etc. E no final, a coisa fluiu. Mas entenda que eu ainda tinha algumas limitações. Eu tinha ainda uma fadiga ainda considerável, dependendo do dia. Eu ainda tinha uma artritezinha que ela ainda me incomodava. Eu tinha alguns incômodos, mas de modo A geral, artrite era pelo Sjögren. ela pelo Sjögren. E a boca seca e o olho seco era por conta do Sjögren. Então eu Eram tinha esses os sintomas do Sjögren que você os tinha? sintomas da secura e da artrite, assim, bem resumindo. E o Sim. intestino irritável que começou a ter. Comecei a descobrir intolerância a glúten, coisa que eu não tinha antes, e Hum. intolerância a várias coisas. Hoje eu entendo o paciente, né? Falei, nossa, como é que você pode ser intolerante à maçã, né? É, tipo assim, se fosse na igreja, até pecado falar mal da maçã e da banana, que é uma coisa assim de Deus, minha filha, né? E você está dizendo que isso você passa mal, mas Uhum. quando você começa a entrar no intestino irritável, não tá valendo qualquer coisa que você coloque para dentro. Não importa se é uma coisa super saudável, nutritiva e politicamente correta. Sim. Você vai passar mal. Se você tiver com problema, você vai passar mal. Doutora Sátia, o intestino irritável, eu vou te perguntar, porque tanta gente pergunta sobre isso, eu não sei a resposta. Ele tem algum componente de autoimunidade? Ele é ligado ao Sjögren ou é um outro problema separado do Sjögren e da esclerose múltipla que você teve? Não, na verdade, ele tem a ver com a doença autoimune. Ele O tem a jogo ver, com a então. doença com Uhum. autoimune, então ele está aí na conta. Se Certo. tem mais intestino irritável com o jogo, é uma outra conversa, mas entenda Hum. que o intestino irritável é uma coisa particularmente frequente. E eu percebo que muitas vezes Muito. irritável, ele pode ser a primeira manifestação da desordem autoimune. Eu não estou dizendo que o intestino irritável é uma autoimune. Autoimune, assim, clássica, anticorpo, inflamando, etc. Mas o Entendi. fato de você ter um problema na vitamina D e outras coisinhas mais, vai te predispor a deixar aquele intestino mais inflamado, mais alargado, as junções epiteliais, a célulazinha não vai ficar mais juntinha, vai ficar mais o tal do leaky gut, que é o intestino permeável, e isso vai passar coisas que não é para passar. Então Uhum. entenda que o intestino permeável é quase uma onipresença num paciente com doença autoimune. E agora, já sendo uma médica um pouco mais entendida dessas coisas, eu olho para trás e vejo os meus pacientes antigos quando eles retornam, eu vejo, nossa, mas o distúrbio da imunidade começou ali atrás. Lá naquele intestino irritável que ninguém sabia, aquela prisão de ventre, diarreia, come maçã, banana, passa mal, já era a confusão da desordem imunitária ali. Mas não precisa Sim. ser uma autoimune clássica, aquela de anticorpo, essas coisas. É muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque isso os médicos, a medicina convencional de modo geral, ela encara assim, problema na vitamina D, pronto, é a questão do osso. Aí alguns que já estão um pouquinho mais avançados entendem problema na vitamina D, problema de osso, mas problema de autoimune. Pronto, fechou. Se Não, você não fala colocam o conjunto, né? não, se você fala que a asma vai resolver com a vitamina D, inclusive muitas vezes em alta dose, uma dose um pouco maior, mas isso não tem nada a ver, isso não é autoimune, é asma. Mas na verdade tem a ver, porque a asma ela está linkada com o desequilíbrio da vitamina D e a deficiência.
Então, entenda que a coisa ela é muito mais ampla do que só aquela coisa de autoimune, anticorpo. A própria desordem do teu linfócito, o plasmócito, o macrófago, aparecer em horário inapropriado e começar a te inflamar em cascata de citocina, isso, na verdade, é uma desordem da imunidade. Se Uhum. ela vai ser anticorpo, antígeno, que é a coisa mais clássica, digamos que seria uma outra subdivisão. Mas entenda que é tudo farinha do mesmo saco. Sim, é tudo relacionado, né? Assim, e é Tudo isso que os médicos convencionais não veem, e por isso o paciente acho que perde tanto, né? Assim, por não ter essa análise em conjunto essa dos médicos. abrangência, na verdade. E uma coisa Isso. interessante que é importante falar aqui é que, assim, como eu já tinha um certo tempo de formada, né? Quando eu adoeci, eu tenho 15 anos de formada. Uhum. Eu comecei a doença foi há uns 8 anos atrás. Então, eu já tinha um pouquinho de bagagem de atendimento, de emergência ambulatorial. Então, eu já tinha a minha experiência da parte convencional. E aí, quando eu virei paciente, quando eu virei médica do protocolo, quando eu comecei a fazer pós-graduação com Lai Ribeiro, pós disso, curso daquilo, curso com Gabriel de Carvalho, curso com Luciano Vitor Sorrentino, abriu a minha cabeça de uma tal forma que quando eu olho para o paciente antigo lá atrás, eu vejo, nossa, mas ele já tinha problema na imunidade desde aquela época. E ninguém falou isso para ele, ninguém diagnosticou, nem eu mesma, que peguei aquela vitamina D de 30 e falei, nossa, tá ótimo, tá bombando isso aqui, não sei por que você passa tão mal. Deve ser psicológico. E eu olho assim para trás e falei, ainda bem que essas pessoas voltaram aqui para mim para poder corrigir esse erro, né? Que no fundo Tá não é um vendo? erro. A gente, na verdade, não tinha Não informação, né? sabia, né? Agora, Então, na faculdade, doutora Sátia, assim, na sua carreira médica, você nunca ouviu nada sobre a vitamina D, esses níveis de vitamina D que tem que ser mais altos? Nunca? Nada disso? nada, tudo bem que eu sou um pouquinho velhinha, que 15 anos, isso vai dar em torno de 21 anos, 99 quando eu entrei na faculdade. Então, Sim, realmente, aquela época era uma época medieval, vamos falar assim, idade antiga, sim. pré-histórica em relação a esse falar mais fluido de vitamina D, né? Vamos entender que talvez depois da minha residência, eu acho que foi isso mesmo, 2012, 2013, é que eu comecei a ver um zoom sobre isso. Mas eu achava isso muito estranho. Pronto, voltando à minha história da doença, Hum, quando eu adoeci, eu sabia que tinha vitamina D. Isso que é bem intrigante. Na verdade, uma das primeiras coisas que me falaram, olha, tem vitamina D para tratar esclerose múltipla. Eu falei, é mesmo? Eu sou uma pessoa tão estudiosa, tão sabida, tão dedicada. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu falei, não, isso aí, eu acho que assim, não é uma é coisa besteira. esotérica, né? Não esotérica, né? É uma coisa que acontece com os outros. Mas eu realmente ouvi os vídeos, eu vi o vídeo do Daniel Cunha, eu vi os vídeos. Só que, por algum motivo, por ignorância, vamos falar assim, né? Eu olhei assim e falei, não, sei lá, negócio de vitamina, né? Não sei. Vou falar com o meu médico. Aí ele Isso. disse que eu poderia ter problemas, ele disse que vai que perde o rim. Eu falei, olha, eu já tô com tanto problema, tô tão insegura em relação a isso. Vai que meu médico me abandona porque eu tô falando que eu vou tentar um outro tratamento e ele Isso. aqui é o referência e ele, o pessoal que já foi meus ex-professores. Gente, é tanta coisa que o paciente fantasia, eu não tinha ideia. Até virar paciente. É muita fantasia, muita loucura. E eu achei que eu deveria ficar quieta. Eu achei que ia Uhum. deixar quieto isso aí, vida que segue. E no final eu fui muito sortuda, porque realmente a acupuntura e a alimentação, ela deu uma pequena rasteira na doença de uma forma que eu fui seguindo a vida. Mas Sim, eu eu acho que esses tratamentos eles ajudam. Eu acho que eles não conseguem parar a progressão é, assim por muitos e muitos anos, mas no início eles dão uma boa ajudada. Por alguns anos, dá, talvez 3, 4 anos, né? dá aquele gás, digamos assim, né? E o que eu quero lhe dizer é que, assim, eu olhei aquilo ali e falei, não, deixa pra lá e tal. Mais respeito, mas, enfim, não bateu aquilo ali. Então, Sim. entenda que só depois de alguns anos, ou seja, depois de 5 anos, quando o Érico de Carvalho veio dar uma palestra geral aqui na minha cidade, em Petrolina, Pernambuco, foi que eu realmente comecei a me interessar. Não precisa dizer que eu fui cheia de preconceito. Fiz toda uma investigação assim de Érico, quem é essa pessoa, falar de vitamina D, Bem médica mesmo, bem né? médica, super 2 pés atrás. preconceituosa. Não, olha, gente, a vida é linda. A gente morde a língua 10 mil vezes. É muito lindo. Muitas lições.
Aí pronto, aí realmente eu me prontifiquei a assistir a palestra dele. E o que mais assim me marcou na palestra do Érico é que ele levou uns pacientes dele aqui para dar depoimento. Minha filha, Hum. parecia aquelas coisas de igreja, assim, o pessoal levantando e falando os milagres. Eu tinha minha astenia grave e foi entubada. Eu falei, gente, essa mulher tá viva com essa doença toda e tá com essa cara ótima aqui É falando. tão lindo. Aí eu pensei com a minha cabeça, deve ser só ela, né? Que essas coisas não acontecem com tanta frequência, Uhum. esses milagres. Isso não acontece na medicina convencional. Mas vamos lá. Aí vem o segundo milagre. Veio o terceiro. Quando veio o quarto, eu falei, não, gente, que isso? Eu tô aonde mesmo? Eu comecei a ficar, sabe, É agitada. milagre demais. É milagre demais e é uma coisa científica. Não, eu tenho que fazer essa consulta. E quando terminou a palestra, adivinha, teve um sorteio de livro de vitamina D. Quem Adivinha quem ganhou? foi sorteada? Eu. E não foi marmelada, porque ele nem me conhecia ainda para rolar uma marmelada. Nada. Eu fui sorteada. Aí eu pensei, deve ser um sinal, Olha né? como é Mas, perfeito, né, doutora Sátia? Você foi sorteada e você é médica, quer dizer, você ia se tornar uma exato. médica. Não é à toa que Exato. quem ganhou Não, foi e eu você. olhei aquele livro e eu falei, legal o livro, bacana. Nem, eu já, tipo assim, eu olhei o livro e anotei. Tipo assim, se eu Uhum. não for sorteada, eu vou comprar esse livro. Não deu outro, o livro caiu na minha mão. Aí eu falei com ele, me identifiquei, resumindo, fiz a consulta. E, Aninha, quando ele entrou no computador e botou assim para mim, Sátia, a questão toda tá aqui. Aí botou no PubMed, na época não foi nem no Google Acadêmico, foi no PubMed, que é o americano. E botou em inglês, múltipla esclerose, polimorfismo, SFOLC, TAC e tal, perere. Uf! Ele botou, tá vendo aqui, Sátia? Aí Um virou. monte de A estudos. esclerose múltipla, ela está relacionada com defeitos genéticos da vitamina D. Hum. Quando ele falou isso, Aninha, ele só falou uma frase, que foi essa. Eu falei para ele, para tudo, eu já entendi tudo. Por isso que tem que ser Acendeu a alta. luzinha. Não, parece que caiu um download. Que download é esse? Se eu nunca estudei sobre isso. Mas parece que abriu uma luz assim na cabeça. Eu falei, Hum. agora eu entendi a lógica. Porque até então eu não entendi a lógica da alta dose. Por outro É. lado, também, eu não procurei também ler sobre isso. Uhum. Vamos fazer uma meia-culpa. Mas quando ele botou aquilo ali, direcionou o entendimento, eu falei, agora tudo ficou claro. Agora eu entendi que o pessoal sai da cadeira de roda. Agora eu entendi porque o pessoal é tão feliz com a vitamina D. Porque que tem a vida normal. Aqueles milagres que eu vi lá, milagres, né? Que tudo é Sim. ciência, aquilo ali não tem milagre nenhum. Você foi na causa do problema e resolveu. Doutora Sati, então, já que a gente está falando disso, você quer aproveitar e explicar um pouquinho mais detalhadamente para o pessoal, já que a gente está falando disso, qual foi essa luz que você teve, assim, qual exatamente é o problema da vitamina D com as doenças autoimunes? Como Então, ela afeta os genes? isso, perfeito. Essa luz, na verdade, quando ele botou ali os artigos científicos, isso estava mostrando que já se existia uma pesquisa, independente do Dr. Cícero, no mundo inteiro, Sim, né, em centros de pesquisas, porque nem tudo é igual aqui no Brasil. A pesquisa é um pouco mais travada, a coisa não evolui para uma questão financeira, não importa, mas lá fora a coisa já está um pouquinho mais acelerada. Então, sim, viu que quando a pessoa tem problemas genéticos na absorção, captação, metabolização, transporte, etc, etc, a isso. vitamina D, ela não consegue chegar lá e fazer a sua função. Porque a vitamina D, só para voltando aqui um pouquinho, ela faz a regulação da imunidade, tanto a imunidade que lhe defende, quanto a imunidade que eu chamo de suicida. Ou eu falo marginal, eu explico bem assim, que todo mundo entende. Eu falo assim Hum. na consulta, ó, imagina a polícia e os marginais. Quando a polícia está em greve, foi embora, não aparece, a marginalidade ela aumenta. Isso é fato. Quando a gente tem greve na polícia, o que acontece? Marginais quebram a prefeitura, quebra banco, saqueia. Gente, como é que você pode quebrar a sua própria escola que você estuda, né? Isso é uma autoimunidade, digamos Sim, assim, sim. mas só porque não tem a polícia. Na hora que a polícia ela aparece em jogo, a marginalidade cai. Na hora que a polícia desaparece, a marginalidade sobe. Então, eu explico ao paciente que as células que atacam você mesma seriam as células marginais, as células bandidas, chama aí qualquer nome, suicidas, fala aí qualquer coisa. Mas elas estão atacando coisas que não é para atacar. Você Tem. não pode ficar atacando o prédio público. O prédio público pertence à comunidade. Você não pode atacar um fígado, que é o público, né? Do seu próprio corpo. Então, quando eu O explico isso, cérebro, no nosso caso. o cérebro, no nosso caso. Então, assim, quando eu explico isso, a pessoa consegue entender que a vitamina D é como se fosse o major de guerra,
o superintendente, etc. Aí o pessoal começa a sair um pouco daquela coisa mais simples que é saúde do osso, para botar, mineralizar o osso, e já começa a entender que tem a ver com a imunidade. E Uhum. quando começa a entender que tem a ver com a imunidade, abre-se um entendimento do porquê das autoimunes, do porquê da asma, porquê da dermatite, porquê de uma... Acho que congelou um pouquinho, né, gente? Aqui tá Congelou perfeito. para vocês, doutora Não, Sati? aqui tá ok. Pronto, agora voltou. Pronto. Então, assim, quando a gente explica essas questões da marginalidade, da polícia, as pessoas conseguem entender e começam a ver a importância da vitamina D, que na verdade é um hormônio. Sim. Tem um exame, Aninha, que é interessante, que eu até falo para os pacientes quando eles têm condição de fazer, chama-se OligoScan. É um exame Ah, até utilizado pelo pessoal da ortomolecular, aquela pessoal da ortomolecular mais clássica, que eles olham os minerais dentro da célula. Aí outro dia eu estava explicando para o paciente que uma coisa é, vamos falar do salário. Você tem um hum, salário bruto, né? Exemplo, R$ 5.000, que é o sim, bruto, que é o que está ali no edital do concurso, etc. E o líquido, que é o que realmente entra na sua carteira. isso, é o que Que seja interessa. R$ 3.000 ou o que seja. Então, evidentemente que é um valor menor, inferior ao que é o bruto. Uhum, Então, eu sim, encaro o sangue como se fosse o salário bruto. É o bruto, certo. é o que tem ali, é o que está no edital. E dentro da célula, que é onde acontece o babado genômico todinho, seria o líquido, o O salário líquido. líquido, que realmente entra na tua carteira para você gastar, Perfeito. fazer as coisas. Então, o que eu explico? Vitamina D de 300, que foi o meu caso do exame há um tempo atrás, no sangue 300. Quando eu fiz o óleo scan lá para Elisete Café, lá em Campinas, mostrou que dentro da célula só tinha 18. Aí eu pergunto que não quer calar. Ei, quanto é o valor da vitamina D dentro da célula? Hein? Assim, só por curiosidade. É acima de 20. É igual ao do sangue. Aí eu falei, gente, como eu estava totalmente compensada, deu uma travadinha, da vitamina, da imunidade, o fato de eu ter ficado um valor um pouco próximo do que ele considera, assim, razoável, isso não impediu de eu Uhum, ter o benefício, entende? Desse 18. sim. Esse 18, ele salvou a minha vida, ele me deixa bem e plena e tá tudo certo. Evidentemente, depois de um tempo, eu ainda fiz um ajuste da minha vitamina D. Hoje em dia, eu já tomo 100.000, eu não tomo mais o 80.000 daquela época. 100.000 é uma dose que se demonstrou nos exames e até clinicamente falando, uma dose que eu fico mais plena assim, de pode vir o que for, que não vai bater e vai voltar, digamos assim, Então, né? doutora Pode vir. Sati, olha que interessante. Eu não sabia que tinha um exame que media a vitamina D assim dentro da célula. Quer dizer, é aquele 1,25? É esse ou não? É um exame Não, diferente? não, é um exame de biorressonância. Sim. Ele, digamos assim, que os minerais, eles têm uma ressonância, digamos assim. Eu não vou saber explicar direito isso, não. Eu peguei a explicação na época, eu já me esqueci aqui com detalhes. Mas, enfim, é um exame simples que você bota aqui, bota aqui, bota aqui, na pele mesmo, encosta Sim. e sai o resultado no computador em 5 segundos. Demora mais botar os dados dos pacientes do que o exame em si. E ele faz uma análise dentro da célula. Ele não vê Olha só vitamina que D. Eu vou interessante. ver se eu consigo mostrar aqui. Ele vê vitamina B, biotina, ele vê ácido fólico, ele vê B12, ele vê, tipo assim, uns 15 minerais e vitaminas. Sim. E ele olha a proporção, a nível de frequência dentro da célula. E tem um número. Então, ele bota que esse número tem que ser pelo menos assim, acima de 20. E se você tiver esse valor, você estaria bem, digamos assim. Certo. Então, entenda que, resumindo, o autoimune, ele tem que estar muito mais bruto para no final ter um desconto, o desconto ser tão gigante. No meu caso específico, se você fizer a conta, só entrou 6% do que eu tinha no meu sangue Olha dentro da só. célula. 6% é como se o governo tirasse 94% do meu salário Sim. e só me desse Porque 6%. você tem muita resistência genética, né? Você provavelmente tem Várias, problemas nos receptores da várias. vitamina D. Só receptor, eu tenho um problema de. O que você puder imaginar, eu tenho, porque eu já fiz esses exames, que eu Você não fez ia os exames aguentar. genéticos, doutora Sati? Fiz, porque se eu não ia aguentar, com o meu nível de curiosidade, né? E a minha Médica, psicose né? em relação a estudo é a nível alto. Eu não ia aguentar. Eu falei, eu pago o que for, eu trabalho para isso, eu vou pagar o que for. Ainda bem que não foi nem tão caro assim na época. Foi uns R$ 300 do receptor.
eu fiz depois um outro teste genético que é mais completo, que vê folato, B12, um bocado de coisa junto. Sim. E aí ele vê o GC, que é o defeito na transportadora da vitamina D. Eu chamo o carro, a van, a Kombi que leva a vitamina D até a célula, ela é defeituosa. Tem um que nesse teste não tem, que eu não fiz, mas é claro que em breve eu vou fazer, que é das hidroxilases. São as enzimas que fazem a conversão da vitamina D até chegar na formativa. E essa eu não tenho, mas eu não fiz, mas eu tenho certeza que eu tenho. Por quê? Porque quem tem rinite alérgica, asma e enxaqueca, geralmente tem defeito genético nas hidroxilases. Então, eu não tenho asma, mas eu tenho rinite e tenho enxaqueca, quer dizer, tinha, né? Desde os 10 anos de idade. Então, eu tive momentos horríveis de enxaqueca, depois melhora, aquela coisa, né? Piora. E, enfim, e isso justifica, então, a questão da enxaqueca e da rinite, porque eles compartilham defeitos genéticos, no caso das enzimas em comum. Então, no fundo, eu tenho 3 defeitos genéticos, quer dizer, é muita Olha coisa só. para uma pessoa só. Por isso Então, que eu acho isso assim, super interessante, porque é o que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, né? Por que os pacientes do protocolo precisam de doses tão altas e de doses diferentes, né? Eles querem, qual é a dose que você toma? Não importa, porque uma pessoa pode tomar 200 mil diárias e a outra 40 mil diárias, e ficam bem assim. Mas é pelo número de defeitos genéticos. Aí, no seu caso, você mediu e comprovou que você tem todos esses, né? Isso. Agora, a percentagem daquela história do quanto do bruto, né, do vai virar o líquido, é uma coisa muito individual. Então, por exemplo, eu tenho, como eu tô te falando, para eu ficar assim plena, trabalhando todos os dias, até de noite, estudando, eu tenho que ter 100 mil para poder ficar com uma pessoa normal. Porque esse defeito genético, ele é anormal. Ele me traz doença, ele me traz cansaço, me traz limitação física e mental. Então, isso é anormal. Só que eu não tenho como pegar o meu gene, pegar uma tesoura, cortar, jogar fora e botar outra coisa, um negócio ali. Ainda não existe isso, né? Mas no futuro, quem sabe, né? Genética atômica. Então, não tem como. Então, se eu não tenho como pegar o gene e jogar fora, ou eu vou fazer uma compensação do defeito do tipo, o gene está aqui, enjoado e ligado e aceso. No dia 2 de agosto de 2012, no meu caso, ele acendeu, pronto. E está aceso até hoje. Então, o que o protocolo faz é uma compensação do problema. Compensar o problema é o seguinte, vamos supor que eu tivesse, pronto, esse exame mesmo. Aí vai sair um papel dizendo, só entra 6% da sua vitamina D. Beleza, então bora fazer o cálculo em cima disso. Só que esse exame é caro, esse exame não tem em qualquer lugar, o convênio não cobra. É tanta confusão que eu falo, ó, tá aqui o exame, só para você ter uma ideia, que a gente não tá assim viajando enfim, é fácil, existe mesmo. E eu acho que isso facilita bastante o entendimento. Então, no futuro, a gente vai ter uma medicina muito mais personalizada e aplicada. E já está começando a ter. É porque ainda é custosa, não tem em todos os centros. Mas isso creio piamente que isso vai ser uma rotina no futuro. No futuro vai ser assim, vá lá na esquina rapidinho para você fazer um apanhado geral aqui de 500 genes, só para poder aqui ver aqui e passar a receita aqui mais individualizada para você, que é o equivalente do vá ali na esquina fazer rápido o hemograma, que e você me traz aqui para poder ver se você está com infecção. É outra coisa, né? Quando você pode ver o problema pessoal, o seu problema individual e tratar aquilo do que um tratamento mais genérico. Eu vejo aqui nos Estados Unidos, no grupo americano, as pessoas têm um pouco mais de acesso a esses exames. E muita gente faz o exame dos receptores da vitamina D. E eu nunca vi ninguém que esteja no protocolo ou que tenha esclerose múltipla que não tivesse algum problema com pelo menos um receptor da vitamina D. Sim. Então, isso é comprovado, assim, todos têm pelo menos um problema. Muitos têm vários bloqueios, né? E outra coisa, Aninha, eu tô te falando desse exame aqui específico, que deu 18 e fora tinha 300, no sentido do que é disponível para... o que está disponível dentro da célula. Só que esse exame, ele não está dizendo o problema do receptor. O quanto que esse receptor, ele está deixando ali, encaixa ou não encaixa, entende? Sim. Então, entenda que ele está 18,
que deveria ser 20, mas tudo bem, sim. tá 18 e eu estava relativamente bem, mas ele não está dizendo se esse receptor presta ou não. Ele está só dizendo que dentro da célula tem 18. Se esse 18 vai fazer o acasalamento lá na parte genética, vai juntar com outro receptor, fazer a transformação e começar a ativar os genes, é uma outra conversa. Esse exame Ah, eu não tenho, na verdade eu nem sei se existe, eu acho que não deve existir. Entende o que eu estou te falando? Então sim. ainda tem isso, porque eu estou dizendo que tem 18, que faltou 2 pontos para eu poder ficar normal, mas será que esse 18 está realmente todo mundo conseguindo acasalar no receptor Certo. para poder ativar o gene? Talvez ainda tenha um outro, né? Porque são bloqueios em vários pontos do processo, né? Exato. Então, daqui a pouco, vamos aqui, assim, viajar. Daqui a pouco, para eu poder acasalar esses receptores, ter biodisponibilidade, eu não posso ter 20, que é o básico do normal. Tem que ter 40 dentro da célula. Entendeu o que eu Sim, quis dizer? sim, Assim, só sim, fazendo uma conjuntura, né? Porque isso é uma coisa que, para poder você fazer em larga escala, você vai ter que fazer esse teste com um monte de gente, você vai ter que triar, fazer comparação, que certamente isso no futuro isso já vai acontecer. sim. Mas por A enquanto gente fica uma está coisa isolada. começando, né, doutora Sátia, mas a gente já está colhendo tantos benefícios. Nossa, os pacientes do protocolo é incrível a diferença de vida que a gente tem, né? Doutora Sátia, você está no protocolo há quanto tempo? Quantos anos? Desde. Tem 3 anos, 17, Três né? anos. Sim. 3 anos. Então, e uma coisa assim que os pacientes também se preocupam muito, perguntam muito, é dos efeitos colaterais. Você teve algum efeito colateral? Tipo osteoporose, osteopenia? Nenhum. Nenhum, Nenhum, nenhum. nada. Zero, nenhuma intoxicação, zero, Hum, zero, zero. Isso é muito importante que aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que eu não estou livre disso, sim. mas o fato de eu conseguir fazer 3 anos o protocolo, como manda o figurino, fazendo as regras da alimentação, fazendo a hidratação e etc., e eu tenho um resultado 100% positivo, isso me dá uma segurança muito grande no sentido de segurança de pessoa mesmo, entende? Como paciente. Então, assim, eu tenho a segurança do entendimento do que eu estudo e dos pacientes que eu trato, mas o mais importante ainda é eu mesma. Porque é Claro. muito complicado você indicar uma coisa que você não tem tanta. Você vê que não sei, às vezes dá uns problemas aí. Experiência própria é outro nível, né? Outro nível. Talvez os pacientes, às vezes, eles fiquem, às vezes, encantados com a consulta, etc., porque é muito da segurança do que eu passo e do entendimento que eu tenho. Porque aquela coisa, eu vivo isso todos os dias, eu faço hidratação todos os dias, eu sei o Uhum. que é não comer determinadas coisas, e eu sei que esse negócio funciona, porque eu fiz pronto, para você ter uma ideia minha, remédio. Eu não Sim. passo remédio que eu não me dou bem. A coisa mais difícil do mundo é eu passar um antibiótico chamado Bactrim, que é um antibiótico Ah, velho, inclusive, porque na época, quando era criança, era uma alergia assim, de ficar deformada a cara, entende? certo. Então eu não passo. Olha, peguei implicância, Que a não empresa passo, não nos ouça. passo, porque eu passei mal, quase morro com um negócio desse, como é que eu vou passar para os outros? Entende? Isso é uma questão Claro. até instintiva, entende? Você não vai passar Isso. uma coisa que você se deu Uhum. mal. Então, por isso que você tem aquela confiança. Eu falei, não, me dei super bem. Enfim, eu estudo sobre isso, então eu acredito nisso. É diferente. É muito Sim. complicado. Não sei se existe. Um médico do protocolo que faz o protocolo, que é paciente, ele tem problemas, né, de intoxicação. Não sei se tem. Eu acredito que não. E ele vai e tenta passar a dieta do paciente. É a mesma coisa do cardiologista que fuma. É a mesma coisa do cardiologista que não faz atividade física, do cardiologista que se enche de açúcar, de carbo, de gordura errada, trans. É a mesma coisa, não dá. Sim. Você tem que É, ter o quando exemplo você, em casa. você tem a experiência, você mesma, é outra coisa, leva o conhecimento para outro nível, né? Exatamente. Doutora Sátia, e assim com os seus pacientes, você já teve pacientes que tiveram efeitos colaterais, que hipercalcemia, algum problema mais sério, osteoporose? Não, osteoporose ainda não, eu nem Ah, espero ter. Mas em relação à hipercalcemia, sim. É o que eu hum, sempre falo, graças a Deus é pouco, são poucos, mas na maioria das vezes desses poucos, eles foram relacionados à questão de erro mesmo. Do sim. tipo, não, doutora, eu tô fazendo a dieta toda direita, mas o meu queijo eu como todos os dias. Eu falei, qual foi a parte que você não entendeu que tá escrito ali? Essas maluquices, de vez em quando tem uma coisa Isso. doida assim, que a gente respira fundo e
E Isso. vamos seguindo. Mas, e as outras duas, foram duas pessoas que foi uma hipercalcemia que nitidamente não tinha a ver com a alimentação, Hum, tinha a ver com a hidratação, tipo assim, jurando de pé junto que estava fazendo tudo certo, e no final a gente viu que estava, era defeitos intrínsecos do próprio metabolismo do cálcio. Resumindo, a pessoa ela tem uma tendência, pela própria doença tem. autoimune ou por uma questão genética, de acumular cálcio. Sim. Apesar do cálcio dela, antes do protocolo, estava normal, claro, né? Mas na hora que botou a vitamina D, despertou umas coisas que não era, por exemplo, para Que despertar. absorve A, muito a mais. doença não estava ainda, a doença estava ativada ainda, né? Porque leva um tempo para ela dar uma desativada, compensada. E aí no segundo, terceiro mês ela começou a dar o ar da graça, que não era para dar, mas ela deu. E aí é um desafio, porque a pessoa se beneficiou do protocolo, parou de ter Uhum. dor e ao mesmo tempo tá ali o cálcio ali enjoando. Aí eu tive que fazer tudo de novo, botar zero de vitamina D, vamos começar devagarzinho e a gente está indo com calma até quanto ela tolera. Então entenda que assim, esses casos são muito mais emblemáticos, mais complexos, mas não vou dizer que não tem, mas isso é raro. É A raro. maioria é assim, é vida plena, vida que segue o fluxo. Sim. Mas de vez em quando, então, eu tive dois que realmente deu um pouco mais de trabalho e tem uma De que ainda me dá um trabalho. pouquinho mais de trabalho, a outra já está resolvida. Mas Então, uma acontece. coisa que a gente vê nos grupos, assim, é que às vezes é até mais do que a alimentação, é a hidratação. Que a pessoa não está bebendo água suficiente, então aí ela tem uma hipercalcemia até às vezes mais rápido do que as que estão quebrando a dieta, né? Porque acho que aí, sem a água suficiente, o rim realmente não deve conseguir eliminar o cálcio, né? Então, a gente vê alguns casos no grupo assim, de pessoas que não estavam bebendo os 2,5 litros de água, e aí acontece a hipercalcemia, né? Eu falo para os meus pacientes assim: olha, não tem drama. Você compra a tal da garrafa, né, de 1 litro. Isso. E não tem drama, não. Você enche aquilo ali e você tem um objetivo de vida de manhã. Você enche esse negócio 8 horas, até meio-dia esse negocinho tá vazio. Se você vai beber de guti-guti, se você vai beber a cada 30 minutos, se você vai beber a cada 2 horas, isso é um problema seu. Você tem que beber esse negócio até meio-dia. Quando chega de Uhum. tarde, você enche de novo. Gente, não tem mistério. 1 litro. Aqui é 1 litro. Aí você enche até 6 horas da tarde. Outro objetivo de vida. Você tem que beber esse negócio até 6 horas. Ou seja, quando eu chego em casa, eu já me garanti com 2 litros. Meio litro ou 800 ml é a coisa mais fácil do mundo. E com o Porque, tempo a gente acostuma também, né? É, mas o que eu quero ó, dizer é o que meu tá assim, sempre aqui. mas eu quero dizer que aquele meio ml que faltou é muito fácil, gente. É o café que eu tomei, é o suco que eu ingeri, é o Uhum. chá, é não sei o quê. Quando for ver, eu faço, bebo fácil 3 litros, entende? Independente se tá frio ou se tá calor. Mas você tem que ter uma sistematização. E aquela questão, assim, existe um preço protocolo, não é só o preço da farmácia de manipulação ou das importadas. O preço é esse. E é um preço que eu quero pagar, porque esse preço é muito barato. Só beber água e você fazer a restrição de alimentar, eu tendo toda a consciência de tudo de ruim que os imunossupressores podem causar na minha vida, eu fiquei pensando, gente, eu sou emergencista, eu trabalho na base, na frente. Como é que vai ser esse negócio de imunossupressor, gente? O paciente não Não pode nem é? dar um espirro errado se pegar em mim, como é que vai ser? Aí, daqui a 2 dias, eu vou estar frequentando a UTI do meu hospital, porque eu vou estar com uma pneumonia grave. Entende? Eu falei, gente, como é que eu vou viver assim? Então, até chegar ao protocolo, eu sempre ficava naquela expectativa. E se? Será que dá para fazer esse curso? Será que eu vou estar bem daqui a 1 mês e meio? Ei, será que dá para viajar? E aí, se eu tiver dona junta? Eita, esse salto alto não vai rolar. Já não rola mesmo? Então, eu vou ter que botar rasteira. Essas pequenas, uma coisa simples de sapato, até uma coisa de que será que eu vou poder dar conta? Será que eu vou poder atender mais pacientes ou menos? Gente, é muito si, é uma loucura. Você quase que enlouquece no si. É como Ainda você falou, mais doutora Sátia, o preço é muito barato, né? A é barato dieta, a demais. A pessoa não tem hidratação, o noção. exercício físico para quem pode fazer é muito barato comparado ao que a gente, igual você falou, que você é médico e tudo, mas
para todo mundo, isso afeta a vida da gente de uma forma assim, né, que atrapalha completamente. É isso, desde as coisas pequenininhas, o sapato que eu não posso usar, que a gente nem pensa enquanto tá na doença, né, mas que depois que já coloca o saltão e sai à noite, passa a noite inteira, aí você fala, nossa, eu nunca poderia fazer isso com o tratamento convencional, né? Então o preço é muito barato, gente, assim, olha, para mim, imagina, fazem 12 anos que eu estou nesse tratamento. Eu estou com a minha vida normal. Eu penso, como seria a minha vida se não tivesse o protocolo, né? Então, é um preço que é praticamente de graça. Isso da dieta e hidratação, para mim, nem... Eu já acostumei tanto, nem penso Já faz mais. parte da... E mesmo que É, bote um queijo aqui na sua frente, você não tem nem mais frequência, vamos falar assim, esotericamente, para isso. você comer aquele queijo. Ah, tudo bem, pode comer, mas não tem isso. E assim, doutor Cícero, meu Deus do céu, quando eu conheci ele, quando, olha, aquela uma semana, Ana Cláudia, eu surtei, assim, eu saía, chegava lá 8, saía de lá umas 10h30, 11 horas, porque eu só saio, tipo assim, é para apagar a luz, pode deixar que eu apago, porque eu sou sempre a última a sair. Quando que você fez o estágio, doutora Foi Sati? em Em que ano? 2018, foi quando eu fiz quase um ano do protocolo. Eu, como Uhum. paciente, eu não conseguia mandar os meus pacientes para o Érico, né? Que é o que atende aqui no interior, porque é Sim. sempre cheio, marcação. E foi começando a me dar uma angústia. Eu falei, gente, um negócio tão simples como esse. Eu não sou essa coisa de vou passar igual a minha dose, ó. Faz assim, olha, deu certo, não vou fazer isso. Teria que ter um estudo para isso, teria que passar por ele, jamais ia fazer isso. Isso foi me Tá. dando angústia. Aí eu falei, não consigo mandar para Érico, é o jeito, eu vou ter que enfrentar isso, porque eu não queria, no primeiro momento, levantar essa bandeira. Eu queria admirar essa bandeira, eu queria dizer, nossa, que Uhum. legal, mas eu não estava muito na ideia de vestir essa camisa, entende? Apesar de Sim. super admirar e etc., porque é da própria personalidade mesmo da pessoa. Inclusive, eu sempre falo que eu fiz cardiologia porque meu pai é cardiologista, ele tem uma clínica aqui de não sei quanto tempo. Hum. Enfim, é uma coisa que cardiologia eu acho que é uma coisa fácil para mim, porque eu vejo isso desde né, de mais nova, Criança. quase criança. Então, para mim, cardiologia era uma coisa tranquila, era uma coisa que eu tinha todo um suporte. Então, eu vou escolher essa. Olha, não vou O entrar em protocolo polêmica. não é tranquilo. Não é. Não, mas aí o que que aconteceu? O que está acontecendo é justamente o contrário. Porque eu estou praticamente aos poucos saindo da cardiologia. Eu ainda dou os meus plantões, eu ainda tenho Hum. cardiologia, eu faço eco, faço teste, faço tudo da cardiologia. Só que aos poucos eu estou migrando para essa medicina, vamos falar assim, funcional, porque eu vejo que minha paixão ela tá toda ali. Tipo assim, mudei de paixão, agora é outra coisa, entende? Porque eu vejo lógica nisso, eu vejo Sorte sentido nossa. de existir. Então, assim, eu totalmente encantada com isso. Não é aquela encantada de um namoro inicial. Não, é encantada mesmo, de coração mesmo, porque a gente vê a tal da cura, a resolução dos problemas. Então, é muito interessante porque eu queria ficar bem escondida, não entrar com polêmica com ninguém, porque eu falei, nossa, a cardiologia no Brasil, ela é muito ajeitadinha. É só você entrar no site, tem lá as diretrizes, é só você copiar aquilo ali, falar aquilo ali, qualquer coisa você fala que foi o Perfeito. Bambam que disse e você não assume nada, você só fica como soldado copiando e repetindo as coisas. Olha, não vou me envolver em nenhuma polêmica. Que legal! É essa vida que eu quero. Olha que maravilha, eu vou passar despercebida. Aconteceu tudo ao contrário. Olha, E olha não você passo hoje, médica do despercebida. protocolo. Médica do protocolo, levanto bandeira de vitamina D. Já fui aluna do Lai Ribeiro, que eu terminei agora a pós-graduação. Aquele Lai Ribeiro que eu meti o pau, que falava mal e etc. Cardiologista detesta, né? Não fala mal do Lai. Sim, E eu não imagina. era diferente, né? Não era diferente. Lembra? Eu era toda convencional. E hoje em dia estou aqui, acabei de botar 2 diplomas lá do Laí, da universidade e do próprio Laí, da pós-graduação de 1 ano e meio que eu fiz lá em São Paulo. Terminou agora, no início da pandemia. E super feliz e encantada, porque o Que Laí só bom. fez me acrescentar mais conhecimentos. Sim, Então, sim. assim, é muito lindo isso, porque aconteceu tudo ao contrário, entende? Então, eu estou numa Sim, área. mas o que importa é, olha como você está saudável e trabalhando, e os seus Sim, pacientes dando... estão Sim. saudáveis, Não, e com isso é o que certeza. importa, né, doutora Sátia? Mais Com nada. certeza. O Sim. resultado é isso aí, o que me traz feliz todos os dias, a motivação. Pode vir um caso difícil que for, a gente está aqui é para isso e a gente sabe que uma hora uma solução ela vai vir de alguma maneira, principalmente porque você já tem mais ou menos ali
aquela questão da base da doença, Sim, da onde ela sim. vem, por que ela vem. Então, realmente as coisas elas são como se fosse aquele milagre que eu vi naquele dia da palestra lá do Érico, o pessoal se levantando, que se curou. Eu falei, gente, eu nunca vi isso na medicina. É E está fantástico. Não, o doutor acontecendo. Cícero realmente está mudando o mundo das doenças autoimunes, Isso. pelo mundo todo, Não né? só autoimune, porque os meus pacientes de cardiologia, eles se beneficiam por conta de Dr. Cícero. Olha, a gente já foi quase uma hora, doutora Sati, mas eu ia perguntar isso, Já tá. sobre os benefícios da vitamina D na parte cardiológica, né? Porque a gente quase não fala disso. Sim, inclusive, Paty deve estar aí. Eu até já ajeitei com ela uma live no final de agosto só falando sobre isso. Eu vou organizar Ah, os pois é. livros, tudo direitinho, mas de modo geral, rapidinho, que já está acabando. Gente, nem percebi. Olha, tá vendo? Quando a gente começa a falar de É porque vitamina D, você fala bastante e eu também, então pronto, deu aí tá isso. tudo certo. Não, mas resumindo, geralmente, o que eu quero lhe dizer? Tem muitos benefícios e só para você ter uma ideia, a hipertensão, que a gente fala que 80% é idiopática, não tem causa, na verdade, é Uhum. claro que ela tem causa, são causas genéticas. São genes que modulam o sistema de pressão da pessoa. E Sim. esses genes, adivinha quem é que faz a modulação deles? Olha, Quem? vitamina D, adivinha? Então, o que a gente percebe é que se a hipertensão for de causa de desregulação desse sistema, que eu vou chamar de sistema renina, só para não ficar muito complicado, na Uhum. hora que você ajeita a vitamina D, ela começa a fazer o serviço dela aqui. E o que acontece? O paciente larga o remédio de pressão. Ele para de ser hipertenso ou ele reduz consideravelmente o remédio de pressão. Já aqueles outros que eu não consigo fazer isso, que é uma parte que isso não acontece, Sim. isso está claramente ligado que o problema da causa da hipertensão daquele paciente não é desse sistema, é de um outro. É da questão do vaso, da vasodilatação. Aí eu teria que entrar mais com um pouco mais de óxido nítrico, isso, magnésio, pererê, pererê. Então, o que eu Tem. quero dizer é que eu aprendi nesses 15 anos que hipertensão ela não tem causa. E eu falava isso para os pacientes, mas na verdade ela tem causa, inúmeras causas. Você tem que, na verdade, com o protocolo eu estou descobrindo o porquê das coisas, né? E fora Dá para chegar num foco e ver mais ou menos qual é a causa. porque o paciente para de tomar o remédio. Não, doutora, eu parei de tomar porque está baixando demais a pressão. Aquele paciente que há Incrível. 3 meses atrás era uma pressão incontrolável. Então não é magia, não é milagre, é ciência mesmo. Só que agora que está se descortinando a causa de muitas doenças, inclusive Sim. de coisa que não tem nada a ver com a autoimunidade. Olha só que interessante. Que não tem nada a ver de anticorpo, essas coisas, mas tem a ver com a regulação disso. Porque a Mas é vitamina isso. D, ela afeta tudo, né? Ela afeta tudo. A imunidade é só uma questão, né? Ela é a Sim, principal reguladora, mas ela afeta praticamente todas as outras funções, exato. né? Exato, é universal, na verdade. Sim. Doutora Sati, eu tenho uma curiosidade, essa é uma curiosidade minha, Pode sobre a falar. calcificação nas artérias, né? Porque o povo tem pavor de vitamina D, porque vai calcificar as artérias. Aí teria que tomar vitamina B2, magnésio e tudo mais. Mas, assim, a calcificação nas artérias, ela pode acontecer, aliás, é um fator normal, não é? Com a idade, muita gente tem calcificação nas artérias. Eu ia perguntar para você se, assim, se o magnésio, como ele é um antagonista natural do cálcio, ele pode ajudar com essa calcificação nas artérias. Sim, e não é só o magnésio. Só para, não sei se vai dar tempo aqui, mas vou tentar aqui resumir rapidamente. O que acontece? Não vai existir, gente, calcificação com dose fisiológica. Pelo amor de Sim. Deus, não viaja. Uma coisa é o paciente estar intoxicado com vitamina D, que isso que a gente já conversou aqui, que aí não é só a artéria, minha querida, pode calcificar o que você quiser. Não é o caso da fisiológica. Para isso, o cálcio no sangue tem que estar alterado. Muito mais alto, gente, mas não é só calcificação de artéria, é de outras coisas. A pergunta é dose fisiológica. Dose fisiológica, gente, o cálcio fica normal, pelo amor de Deus, é só fazer o exame que o cálcio é normal. Pronto, encerrou o assunto. Agora, a dieta ocidental é riquíssima em cálcio. É ultra plus em laticínios, é um cálcio absurdo. Os vozinhos tomam lá o remédio de cálcio sem magnésio, aquele cálcio sozinho, sem K2, sem magnésio. O cálcio, coitado, vai para tudo que é lugar, menos para onde tem que ir. Então, entenda que não adianta só, mas é cálcio com vitamina D, doutora. E daí que você está tendo vitamina D para absorver o cálcio? Você tem que ter o outro aparato.
desse cálcio. Esse cálcio não pode ficar solto assim, sozinho, ali no sangue. Ele tem que ter os outros nutrientes em doses adequadas. Então, resumindo, dose fisiológica não existe isso. Agora, se você se intoxicar de vitamina D, tipo, você é uma criatura do protocolo, não bebe água direito, come queijo e toma alta dose, meu querido, vai intoxicar até o cabelo, se for o caso. Eu entendi, calcificar até o cabelo. Mentira. Virar pedra o cabelo. Mentira, eu não calcifico o cabelo, não. Foi só para poder. Não, gente, não assusta, não. Doutora Sati, não assusta, não. O povo tá assustado. Mas é isso, fisiológica de hipótese nenhuma. Mas a gente vai conversar sobre isso com mais calma. Só dessas questões de cardiologia com a Paty, acho que é no final de agosto, se eu não me engano. Ótimo, ótimo. E depois também a gente pode até pensar em fazer uma outra live aí com talvez questões mais básicas. Tem tantas perguntas sobre a vitamina D, doutora Sati. Sim. Muito rapidinho aqui nos últimos minutos, uma pessoa do grupo me perguntou, porque ele falou que ele não gosta dessas lives porque a gente sempre fala só de esclerose múltipla. Então ele... só de esclerose múltipla. E ele tem Crohn. E ele falou que ele queria saber assim. Acho que ele está demorando para ter resultados do protocolo. Aí eu falei: se der tempo, eu vou perguntar para a doutora Sati se você tem pacientes de Crohn e mais ou menos se existe um tempo de resposta para eles. Não, Crohn, eu acho. Não, Crohn não tenho, não. Tem um retocolite. Não. Crohn não, mas olha só, retocolite e Crohn, ele tá no mesmo balaio. Muito ligado, né? Inflamatórias e intestinais, no balaio da doença inflamatória intestinal. Mas, veja só, tem indicação do mesmo jeito. E a gente tem resultado do mesmo jeito. Eu não tenho Crohn especificamente, mas tem colegas lá do grupo, lá do WhatsApp, lá, tanto de fora do Brasil quanto aqui, que tem paciente com Crohn, que eu já vi discussão de caso lá. Então, assim, como é que eu poderia fechar? Que faltam 3 minutos. Eu poderia dizer o seguinte: quais são as doenças que eu vejo que tem uma resposta assim mais rápida, aquela ali no fluxo? São as doenças desmelinizantes e são as artrites. As artrites de modo geral. Então, vamos falar eu consigo que a coisa flui. A coisa flui, não tem muita confusão. Quando você pega aquelas doenças de pele, no caso, não digo nem a psoríase, mas as dermatites e as urticárias, que é só isso, eu percebo que tem uma coisinha a mais além do defeito da vitamina D. Então, tem outros defeitos, provavelmente genéticos, que a gente ainda não sabe, que estão ligados com a mesma balaio, porque, gente, a doença, veja, a vitamina D é aqui, mas tem toda outra questão aqui também para ser tratada. Então, eu percebo que esses pacientes, eles têm uma coisinha a mais, que a gente vai ter que jogar mais pesado na modulação intestinal, vai ter que ter uma dieta mais anti-inflamatória, porque, desculpa, se você for seguir a dieta do protocolo ali, é só ver a questão do cálcio, se tem pouco cálcio ou menos cálcio. Ele não é uma dieta que, assim, coisas saudáveis, entende? Sim, não é. Questão do cálcio. Se o paciente vai querer fazer associado a uma dieta com restrição de cálcio, uma dieta sem glúten, uma dieta com mais verduras, uma dieta mais anti-inflamatória, mais isso, mais aquilo outro, eita, já está acabando. Isso é benéfico para esses pacientes que podem sentir que o resultado é um pouco mais emperrado, alguma coisa assim. É o que eu vejo, assim, de modo geral. Talvez o Crohn também precise de uma dieta mais especial. Exatamente. O Crohn, ele teria que ter mais gente nessa orquestra, vamos falar assim? Não é só a vitamina D, mais orquestra. Mais gente. Mas Sati, que pena, passou tão rápido. Acabou tanta já. coisa para falar, 1 hora é pouco. Mas um dia a gente marca que você vai voltar para falar de coisas mais específicas. Tá ótimo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês aqui assistindo a gente, viu? Eu vi vários pacientes meus aqui. É porque não dá para dar adeuzinho, tchauzinho, mas um beijo para todos para vocês. Sim, todo mundo passa por aqui. Pois obrigada, maravilhosa história, muita informação. E quem quiser assistir de novo, ou quem quiser chamar alguém para assistir, vai ficar no IGTV, tá bom, gente? Tá ótimo. Obrigada, doutora Sati. Até a próxima. Até, tchau.